Eu sou o Milton, sócio proprietário da Coassa e vou contar um pouquinho da nossa história. Vou falar de mim um pouquinho, né? Eu sou pai, né? Tenho uma filha linda chamada Sofia, casado, né? Com minha esposa linda Tatiana, que é a sócia da Coassa também, né? E sou engenheiro formado, né? Sou engenheiro há mais de 26 anos aí. Trabalhei com grandes indústrias, né? Como a Gerdau, né? Novelis, NSK, Gates, tá? Assim como algumas outras, né? Prestando serviços, fazendo parte de engenharia. Essa, né, é a parte da minha formação. Eu sou, assim como dá para perceber, eu sou filho de japoneses, né? Meus pais, né, eram japoneses e eles são, né, produtores rurais, assim como grande parte desses, né, dos imigrantes aí que vieram do Japão, né? E eles sempre trabalharam na roça, né? E dentre, quer dizer, eles eram empreendedores, né? Desde desse período. Como eu já disse, eu vim trabalhando em indústria e sempre, mesmo trabalhando em indústria, sempre tive vontade de empreender, né? Como a minha família é pequena, a roça também não era muito grande, né? Meu irmão, né? Eu tenho um irmão e uma irmã, e o meu irmão, ele decidiu seguir carreira, né? Dentro herdando, né? Toda a parte da lavoura aí do meu pai. E aí eu me vi necessidade de sair, né? Para buscar aí o meu futuro, mas sempre com esse negócio de empreender, sempre com o negócio de fazer alguma coisa. E aí, há 7 anos atrás, surgiu uma oportunidade e eu e minha esposa, a gente se viu numa necessidade e com isso a gente decidiu, né, entre várias outras coisas, né, fazer a parte de construção. E aí, né, vendo toda essa necessidade, a gente pesquisou, né, várias atividades, dentre restaurantes, né, comércio, né, e a gente viu aí a parte da construção civil uma coisa bem interessante, né, e aí a gente começou a entrar nesse ramo, né, com a cara e a coragem. Isso já faz 7 anos que se passaram aí desse período, né. A gente começou aí fazendo casas populares, né, sempre com a intenção de estar fazendo uma coisa diferenciada no mercado, né. A gente queria, né, ajudar as pessoas a terem seu imóvel, né, os primeiros imóveis, né, o seu primeiro imóvel, a sua primeira casa, o seu primeiro lar. E isso foi uma das, né, das nossas motivações também para estar entrando nesse ramo de ajudar as pessoas. A gente viu lá no começo, né, que a gente tinha muito, vamos falar assim, pessoas, né, que trabalhavam nesse ramo, mas eles talvez não ofereciam um profissionalismo, né, dentre essa parte de construção, né? E a gente entrou justamente para entrar nisso, né, falar assim, olha, vamos trabalhar, vamos fazer uma casa, né, que como se a gente gostaria que a gente morasse, não, né, fazer uma casa para vender e ganhar dinheiro, lógico que isso também, mas fazer um lar, né? A ideia era, vamos fazer essas casas como se fosse para a gente morar, como a gente, né, venho aí de uma famílias humildes, né, a gente sabe bem como que é isso, e a gente viu essa necessidade de que as pessoas estavam construindo casa só para vender, e aí a casa estava um tamanho ruim, a tomada do lugar errado, né, não dava para colocar a cama, o espaço não era muito confortável, dava lá, atendia as necessidades básicas das pessoas, mas aquilo não tornava um lar, né, então a gente viu isso uma oportunidade de fazer um diferencial. A gente sentia isso, né, como uma necessidade, porque a gente ia visitar casas para comprar essas coisas todas, e a gente via que acontecia muito isso, né, o cara fazia a casa dele do jeito que ele queria, né, que economizasse o dinheiro dele lá, e aí a pessoa que comprasse era a pessoa que teria que ver se ia adaptar ou não a casa. E aí a gente iniciou, né, nossa jornada toda. Começamos com recursos próprios, né, utilizando nosso dinheiro para construir as casas. E aí, com o tempo, né, a gente viu uma necessidade de uma coisa que era que as pessoas, né, construíssem sua casa, né? E só que normalmente as pessoas não têm recursos para isso. Então a gente começou a pesquisar partes de financiamento, de aquisição de terreno em construção pela Caixa Econômica Federal, e hoje nós somos especialistas nisso, né?
E aí, diferentemente do que as pessoas, né, normalmente quem oferece esse tipo de trabalho, eles são ou construtores, ou são, né, engenheiros, né, até o próprio corretor oferece esse tipo de coisa. E não desmerecendo nenhum deles, nenhum desses profissionais, o que a gente percebeu nesse mercado? Que cada um deles, né, o corretor, ele é especialista em comprar terreno, vender o terreno, fazer essas coisas todas, fazer a aquisição, né, fazer a documentação. O pessoal da Caixa, né, eles são extremamente profissionais com a parte de aquisição de crédito, né, conseguir o crédito para o cliente e tudo mais, né, o engenheiro de projetar, o engenheiro arquiteto, né, projetar as casas para as pessoas, né, o construtor construir, né. Só que o que a gente viu nesse meio tudo, né? O que a gente falou assim, vamos ser um diferencial nisso? É nós pegarmos do início ao fim, conseguirmos crédito para a pessoa, né, e fazer com que ela saia com a casa construída, com o sonho da casa própria feita, né? Então, a gente se especializou nisso, né? E quando você tem todas essas profissões que elas são extremamente competentes naquilo que eles fazem, porém, entre cada disciplina, entre o engenheiro e o construtor, tem uma lacuna, entre o engenheiro e o corretor tem uma lacuna, entre o corretor e o pessoal da Caixa tem uma lacuna. E todas essas lacunas, né, ou a falta de compreensão desse processo como um todo, ele gera dor de cabeça para as pessoas. Então, o pessoal vai construir, ele ouve fulano, ouve ciclano, ouve beltrano, tá tudo certo, eles estão com toda razão. Só que o que acontece? As pessoas, elas se limitam naquele ramo de atuação delas. E entre cada atividade, a gente tem um problema. E tem dado muito certo isso, sabe? Eu tenho feedbacks fantásticos dos meus clientes. Os clientes, eles dão feedback que eles não têm dor de cabeça, eles não têm problemas, né? Dentro daquilo que é a previsão desde o início, né? A gente consegue mostrar para as pessoas o que elas podem, elas colocam ali o que elas querem, né? Colocam os seus sonhos, né? A gente concretiza os sonhos, né? Logicamente dentro daquilo que é possível, e com isso as pessoas conseguem sair extremamente satisfeitas. Isso é uma satisfação enorme para a gente também. Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida ou quer compartilhar algo, comente aqui embaixo. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você quer construir, vem com a Kawasaki!